Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Sou o professor Tiago. Hoje é a nossa aula de número 20. Vamos nessa? Bom, gente, então, antes de começar a aula, deixa eu justificar uma coisa para vocês. A nossa aula de hoje ela vai ser uma aula de correção, tá? Uma aula de correção de atividades, não vai ser uma aula de conteúdo novo. Nós vamos fazer correção de atividades das aulas anteriores e rever um pouquinho do conteúdo das aulas anteriores. No entanto, gente, hoje eu não vou utilizar a minha câmera porque como vai ser uma aula de correção, eu vou precisar abrir outros programas junto com o gravador de tela. Então, toda vez que acontece isso, quando eu coloco a minha câmera, fica muito pesado para o meu computador processar. E como ele já é um computador assim um pouco mais antigo, limitado, então sempre trava muito, acaba travando o vídeo. Às vezes eu gravo a videoaula toda para vocês e quando dá bem no final o vídeo trava. E eu sinto que é justamente por conta da câmera, porque acaba puxando muito do computador, exigindo muito dele, com esses vários programas abertos, tá certo? Então, para não ficar aquele abre e fecha de programa, eu resolvi tirar a câmera e aí fica melhor. Então hoje a nossa aula vai contar apenas com o meu áudio de fundo, tá? Vocês não vão ter a minha imagem, mas nas próximas aulas, quando for conteúdo normal e eu só precisar utilizar o PowerPoint, aí eu coloco a câmera para vocês, tá ok? Só para justificar por que eu não estou aparecendo hoje. Então, a gente vai focar hoje a habilidade número 17, de construir repertório lexical, relativo a nossos temas familiares, que foram os assuntos das nossas videoaulas passadas, que foi o verbo to be, os pronomes sujeito e os personal interests, que são os hobbies, né? As atividades de lazer. Então, vamos nessa, vamos iniciar as nossas correções de hoje. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então a primeira atividade que nós vamos corrigir hoje vai ser a atividade da aula 15, que essa atividade foi do livro de vocês, tá certo? As questões 5 e 7, da página, deixa eu só conferir aqui rapidinho, da página 31, tá? Então, na quinta questão, o que vocês iam fazer? Get to know Garfield's friends and replace the icons with the appropriate words to complete the following sentences below. Então, o que acontece aqui, gente? Essa questão nós vamos fazer um replace. Lembra daquela aula que eu dei para vocês só sobre verbos usados em atividades do nosso livro? Então, o verbo replace a gente estudou naquela aula. Replace é quando você vai fazer uma troca, uma substituição. Então, o que a gente vai substituir? As estrelinhas pelas palavras apropriadas. Então, nessa questão, ele já fez algumas para a gente ver de modelo. Ele já respondeu a letra a letra C e a letra D. E aí a gente vai responder apenas a letra E, a letra B e a letra F. Vamos conferir como que ele respondeu a letra a C e a D. Então, na letra A tinha assim, ó, I am Garfield, em cima, e embaixo ficou igual a I'm Garfield. Então, ele usou em cima a forma normal, embaixo ele utilizou a forma contrata. E na letra C, ó, it is odd é igual a it's odd. Então, ele fez a mesma coisa. Em cima colocou a forma normal, embaixo a forma contrata. Então, a gente já pode deduzir por essas duas primeiras que o que a gente precisa fazer nessa questão é substituir a estrelinha pela palavra que está faltando, de modo a deixar as duas frases com o mesmo sentido. Ou a gente vai usar a forma completa ou então a forma contrata. Então, vamos responder a letra E. Ó, na letra E, ele já respondeu a parte de baixo, ó, usando a forma contrata. We're friends. We're equivale a we are. Então, aqui, no lugar da estrelinha, eu vou substituir essa estrelinha aqui pelo pronome we, tá? Então, você vai colocar aí, no lugar da estrelinha, o pronome we, que é o WE. E aí, vai ficar we are friends, igual a we're friends, ok? Na letra B, a gente precisa responder também, ó. Ele colocou he's John.
para essa frase ficar igual em cima, na forma normal, está faltando o pronome he. Então, no lugar da estrelinha, eu vou colocar o pronome he, que equivale ao pronome ele, certo? Então, he is John. He is John é igual a his John. She is Liz é igual a she's Liz. Então, já está feita a letra D. E a letra F, they are Mr. and Mrs. Arbuckle. É igual a, para eu transformar they are na forma contrata, aqui no lugar da estrelinha, vou precisar usar their. Their Mr. and Mrs. Arbuckle. Certo? Então, vamos conferir aqui novamente para quem não acompanhou. Na letra E, você vai colocar o pronome we, que é o pronome nós. Na letra B, você vai colocar o pronome he, he's John. E na letra F, você vai usar a forma contrata, na parte de baixo, their, que é o pronome they, mais o apóstrofo e o RE, que é a forma contrata do verbo to be, are. Ok? Já na sétima questão, ele quer saber who are they? Quem são eles? Quem são essas pessoas das imagens? No seu notebook, no seu caderno, write sentences as in the example below. Use contracted forms. Então, ele quer que a gente use formas contratas e apresente as pessoas das imagens, como ele fez aqui na letra A. Quem é esse da imagem A? É o Neymar, né? Então, ele colocou his Neymar. Ele é o Neymar. Então, a gente vai fazer o mesmo com as outras imagens, ó. Então, essa moça aqui, essa cantora, na letra B, ela é a Shakira. Então, vai ficar she's Shakira. She's Shakira, ó. Eu usei o pronome she, com o apóstrofo e o S, e o nome da cantora, Shakira. She's Shakira. Essa família aqui, como é que eles são? Que são chamados? São Simpsons. Então, como é uma família, são eles. Então, a gente vai usar o their. They're the Simpsons. They're the Simpsons. Eles são os Simpsons. They're the Simpsons. Então, ficou assim na letra C. They're the Simpsons. E aqui embaixo tem mais, ó. Essa moça aqui, o nome dela é Malala Yousafzai. Ela é uma moça que luta pelos direitos das meninas lá do Paquistão, né? Então, she's Malala. Ela é a Malala. She's Malala. Right? She's Malala. Esses dois aqui, ó, que participam daquele programa The Voice. Quem são eles? Ivete Sangalo e quem mais? And Carlinhos Brown. Carlinhos Brown. Como são duas pessoas, eu preciso usar o their. Sempre que você for apresentar mais de uma pessoa, você usa their. Ivete Sangalo and Carlinhos Brown. E esse rapaz aqui, ele é um rapper, né, brasileiro, ele é o Emicida. Então, eu vou usar o he, porque é ele. His Emicida. His Emicida. Então, só conferindo aqui novamente, vamos voltar lá para a primeira parte. Letra B ficou she's Shakira. Letra C, a resposta é they're the Simpsons, os Simpsons. Letra D ficou she's Malala. Letra E, they're Ivete Sangalo and Carlinhos Brown. E letra F, his Emicida. Alright? Let's go. Vamos para a próxima atividade. Bom, nessa atividade aqui, agora é a da aula 17, vocês iam observar as imagens e colocar qual é o personal interest que cada pessoa está fazendo, tá bom? Então, a gente vai seguindo aqui a ordem das imagens e embaixo de cada uma nós vamos escrever o que eles estão fazendo. Então, a primeira aqui, essa menina, ela está dançando, né? Então, vamos colocar dancing, dançando, dancing.
Esse menino aqui, ele está escutando música. Então, como é escutar música? Lembra do vídeo? Listening to music. Listening to music. Ouvir música. Ouvindo música. Esse aqui tá jogando Free Fire no computador, né? Playing games. Playing games. Sempre que joga alguma coisa no computador é playing games. Playing games. Esses meninos aqui, eles estão jogando futebol, né? Então, jogando é playing. Playing soccer, que é o futebol. Playing soccer. Aí agora a parte de baixo, essa mocinha aqui junto com o gatinho, ela tá fazendo uma leitura, né? Lendo um livro. Reading a book. Reading a book. Esse rapazinho aqui, ele tá usando o computador, né? Using the computer. Using the computer. Esse rapazinho aqui, ele está nadando. Nadando é swimming, com 2 M's no meio. Swimming. Swimming. E a mocinha está assistindo TV. Como é assistindo TV? Watching TV. Watching TV. Então, só revisando. Primeira, dancing. Segunda, listening to music. Terceira, playing games. Quarta, playing soccer. Agora as de baixo. A primeira, reading a book. Using the computer. Swimming. Watching TV. Ok? Então, esses foram os personal interests das imagens, tá? Se você tiver colocado algum diferente, você faz a correção agora, tá bom? Não se preocupe se tiver colocado errado. O importante é tentar responder. Bom, e agora a gente vai fazer a correção da atividade da aula 18, que foi a respeito do verbo to be. Então, esse verbo to be, ele é um assunto que eu senti que vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas é apenas uma questão de atenção. O verbo to be é bem fácil, gente. Então, ó, na primeira questão, vocês vão completar essas frases usando uma das opções, usando o when, o is ou o are. Como que vocês vão saber qual é que a gente vai utilizar em cada frase? Vai ser dependendo do sujeito, ó. O sujeito é essa primeira palavra de cada frase, ó. Então, o que que acontece? Vocês têm que observar qual é o sujeito que está sendo usado na frase, porque dependendo desse sujeito, vocês vão usar um desses três aqui. Então, vamos iniciar pelo when. O when nós vamos usar somente onde houver o pronome I, que é esse A maiúsculo, tá? Então, toda vez que você tiver o pronome I, como esse da letra B, sempre você vai usar o verbo to be am. Ele só é usado para ele, e nenhum outro mais a gente usa o when, tá certo? Então, como a gente já fez aqui a letra B e não temos outro I, nós não vamos mais usar a letra am em nenhum outro, tá ok? Depois, você vai fazer o uso do verbo to be is. O verbo to be is, você vai usar para o he, o she e o it, tá? He, she, ó, vou até colocar aqui, he, she ou it. Qualquer um desses três aqui, você vai usar o is. Vamos procurar qual frase que tem eles. Ó, nós temos aqui somente na letra D o she. Então, nós vamos usar na letra D o is, tá? Então, você coloca aqui o is e nenhuma outra você vai utilizar mais o is, porque nenhuma outra a gente tem nem o he, e nem o it, nem outro she. Então, a gente já não vai mais utilizar o is. Só sobrou o are. O are você vai usar em todos os outros verbos to be, tá? Todos os outros sujeitos. Então, a gente vai usar o are na letra A, né? Na letra A, na letra C
e na letra E. Beleza? Então, vai ficar they are, I am, we are, she is, you are. Então, sempre você vai se basear na palavra que vem antes, no sujeito, para responder qual é o verbo to be que você vai utilizar. Se você ficar com dúvida, você volta lá na nossa aula sobre verbo to be e observa aquela tabela que eu demonstrei lá, que tem justamente a conjugação do verbo to be, qual forma que a gente usa para cada sujeito. Já na segunda questão, nós vamos reescrever as frases da primeira, ou seja, essas frases aqui, A, B, C, D, E, na forma negativa. Aí ele fez a letra A de exemplo para nós, ó. They are not Peter and Michael. O que mudou da letra A para essa daqui, ó? They are Peter and Michael. E aqui ficou they are not Peter and Michael. A única coisa que mudou foi que depois do are, ele acrescentou a palavra not. Então, a gente vai fazer o mesmo processo nas demais. Nós vamos reescrever as frases, acrescentando sempre o not depois do verbo to be. Ó. Então, I am a student, na letra B, vai ficar I am not a student. Na letra C, we are friends, vai ficar we are not friends. We are not friends. Nós não somos amigos. She is lovely today. Ela está adorável hoje. She is not lovely today. She is not lovely today. Então, ficou negativa. E a letra E, you are beautiful, vai ficar you are not beautiful. You are not beautiful. Então, o que mudou da negativa para a afirmativa? Que na negativa, sempre nós vamos acrescentar a palavrinha not após o verbo to be. Quais são os verbos to be? Am, is ou are. Então, aqui embaixo, ó, onde tinha o am, eu acrescentei o not. Onde tinha o are, eu acrescentei o not. Na letra D tinha o is, eu acrescentei o not depois. E na letra E tinha o are, eu acrescentei o not depois. Então, todas as frases ficaram negativas, tá certo? Então, vocês conferem aí a atividade de vocês. Se tiver diferente, você apaga, corrige e deixa correto aí no seu caderno, tá bom? Bom, gente, então essas foram as nossas correções da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade sobre o conteúdo que nós vimos na primeira aula dessa semana, que são os possessive adjectives. Então, como atividade de hoje, é bem simples, vocês vão fazer apenas uma frase com cada um dos possessivos abaixo. Uma com o possessivo my, outra com your, uma com his e outra com her. Então, vocês observem lá a nossa primeira aula, os exemplos e aquela tabela dos possessivos adjetivos, né, que foram dados para vocês, como que utiliza cada um. E aí vocês vão criar as frases de vocês, colocar no caderno e me mandar a foto, tá bom? Então, obrigado a todos, tenham um bom fim de semana, bons estudos and thanks for watching. Bye, bye!